Oi pessoal, meu nome é Dé e sou astrólogo e tarólogo, professor, de tarô também, e hoje eu vou fazer as previsões para 2023. Vocês acharam que não ia ter, né? E não ia ter mesmo, gente. Tô tão amarrotado de coisa para fazer que eu falei, ai gente, eu não vou fazer não, tenho que fazer as previsões dos meus clientes. Mas eu não podia deixar de fazer, né? As redes sociais nos obrigam. E aí, eu gosto muito de fazer, na verdade eu achei bem gostoso e eu achei muito interessante. É muito interessante olhar a astrologia por esse ponto de vista mais holístico. Lembrando que aqui essas previsões, elas são baseadas na astrologia e eu vou trazer conselhos do tarô para áreas específicas que eu escolhi, baseadas no tema do ano, principalmente. Aqui você precisa entender que a astrologia é uma ciência de análise, então algumas pessoas têm pontos de vista diferentes dos meus, mas vocês vão ver a maioria dos astrólogos falando a mesma coisa, sobre os mesmos assuntos e temas que eu vou trazer aqui, porque a astrologia, ela é assim, para todos, o céu é para todos, então a gente vai ter os mesmos movimentos para todo mundo, para todo o Brasil, né? Eu tô fazendo essa análise baseada muito no Brasil, mas eu não quis focar tanto no Brasil, porque eu também tenho clientes de outros países. Então, os aspectos que eu fiz foram baseados nos planetas sociais da sociedade. Então, a gente vai estar falando aqui do mundo quanto sociedade, né? Como a gente age em sociedade, em grupo. A gente não vai estar tendo uma visão individual. Então, essa análise, ela não substitui uma consulta individual para saber como vai ser exatamente o seu ano. Essa é uma análise focada para você entender a energia do todo, ok? De 2023 como um ano social, tá? E aí eu tenho umas anotações que eu fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês as anotações, meus garranchos. E a gente vai começar falando, né, sobre um aspecto que os temas principais, na real, de 2023, que eu peguei como meio ambiente, tecnologia, saúde mental / psiquiátrica. Eu vou explicar por que eu coloquei isso. Comunicação digital, eu coloquei como os maiores temas, tá, do ano para 2023. São esses temas que, na minha visão, como astrólogo, eu acho que vão ser muito importantes. Espiritualidade. Espiritualidade eu vou explicar. Espiritualidade, ela entra aqui na saúde mental. Vou justificar por quê. Bom, a gente vai começar aqui, né, então, com Júpiter em Touro a partir do dia 16 de maio. Júpiter, ele vai estar em Áries, ele vai entrar em Touro a partir do dia 16 de maio. Então, o que significa? Júpiter é o primeiro planeta social que a gente vai estar falando aqui. E isso vai falar muito sobre a questão do meio ambiente, principalmente sobre questões financeiras, econômicas. E Urano, ele tá passando em Touro também, então ele vai falar muito sobre essas questões voltadas a dinheiro. E Touro é o signo que fala de dinheiro, de recursos materiais. Touro fala de tudo que for recursos. Então, quando a gente olha para o dinheiro, a gente pensa apenas no papel. Mas por que Touro fala do meio ambiente? Porque todos os nossos recursos, eles partem de uma matéria. E essa matéria vem, né, do meio ambiente, né? Vem da natureza. Então, Touro é um signo de terra que fala sobre isso. Os nossos recursos como o planeta Terra, né? Os recursos do planeta Terra, não apenas o dinheiro em si, o papel. Aí a gente vai ter aqui também Saturno em peixes, ele fica... Gente, eu tô falando aqui, tipo assim, a maior parte dos planetas transitando no signo, tá? Então, o maior tempo que eles ficam nesse signo. Por exemplo, Júpiter, ele não vai entrar no signo de Touro já no começo do ano. Ele entra a partir de 16 de maio. Só que depois ele fica o resto do ano em Touro. Então é por isso que vai ser mais relevante. E lembrando que, astrologicamente, o ano só começa lá para o dia 20 de março. Então, essa previsão, ela conta a partir dessa data que eu estou falando, 20 de março. Não pensem que deu aí os 7 pulinhos, 1º de janeiro, caraca, já tudo vai acontecer. Não, o nosso ano só começa a partir de março pela astrologia, que é quando o primeiro signo do zodíaco entra, tá? Então aqui é o signo de Áries. Então a gente começa quando o Sol ingressa
em Áries, que é março. Por isso que eu tô falando isso. Ai, André, então esses meses são meses normais, é a continuação ainda de 2022. Energeticamente falando, 2023 astrologicamente começa em março. E é por isso que tem aquela frase também, né? Que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. É muito real, gente. Vamos parar pra pensar? As coisas só começam depois do carnaval. Energeticamente, a energia só anda depois do carnaval. Mas não é por causa do carnaval, é por causa do mês, né? Que é a partir do mês de março. E aí a gente vai ter Saturno em Peixe, que vai falar muito sobre essas questões psíquicas. Peixes é um signo que fala de espiritualidade, mas é um signo que fala muito sobre a nossa mente, o nosso psicológico. Então, Saturno fala muito sobre pesos, pressões, responsabilidades. E aqui eu coloquei uma ênfase na parte psiquiátrica, porque a gente vai ter também Netuno em Peixes, que ele vai trazer essa questão da saúde mental, ele vai trazer essa questão da espiritualidade, junto com esse Saturno em Peixes. Então, eu vou explicar melhor para vocês isso, mas vou pontuando aqui os aspectos. E também, por último, não menos importante, a gente vai ter Plutão em Aquário e Capricórnio. Ele vai ficar retrógrado, né? Mas ele vai ingressar em um momento em Aquário. Então, o que acontece aqui? Ele vai estar anunciando uma nova era. Gente, daqui a uns 15 anos pra frente, muitas coisas vão mudar referente à questão de tecnologia. Coisas assim que a gente não pode nem prever, porque Plutão, ele fala muito sobre ciência de ponta. Aquelas ciência nuclear mesmo, sabe? Nanotecnologia, tudo que é ponta, ponta, ponta. A gente não tá falando, tipo assim, de você... de um telefone, a gente tá falando sobre aquele chip que transforma uma vida, controla uma pessoa, enfim. Ciência de ponta, do mais alto padrão. Aí vou beber minha água. Bom, aí, o que eu coloquei, né? O ingresso do Sol em Áries, a gente vai ter o regente de Áries, que é Marte, em Gêmeos. Isso vai trazer uma questão de disputas na parte de comunicação. Então a gente vai começar o ano com aquelas brigas chatas que sempre acontecem, né? De pessoas com opiniões divergentes. As pessoas, elas podem estar trazendo questões e pautas desnecessárias, militância social, política, onde as pessoas vão entrar em conflitos de ideias, opiniões, que a gente tem que olhar isso para um lado de cooperação, tá? Porque também entra numa cooperação de grupo. Então, ao invés de você ficar discutindo com as pessoas, escute, entenda, olhe para elas, veja com calma o que elas têm para te oferecer, o que elas têm novo para te trazer de informação e o que você pode trazer de novidade para elas. Troca informações, não fica disputando, tá? Quem é o mais inteligente, quem tá certo, quem tá errado. Troca ao invés de querer tomar a informação, tá? Então, eu acho que isso vai ser muito importante. E aqui, os vícios em tecnologia, eu acho que eles vão estar muito fortes, tá? A compulsão por tecnologia, principalmente, isso vai aumentar. 2025 vai ser muito pior nesse aspecto, mas a gente ainda tá longe, então vou falar de 2023. Aqui a gente já começa o ano com inovações tecnológicas, com certeza, mas a compulsão digital, a compulsão por todo tipo de vício digital, eu acho que a tendência, a pornografia pode aumentar, inclusive, a todo tipo de vício e compulsão pelo digital, das pessoas viverem mais presas em coleiras dentro da era digital, vai acontecer muito forte. Eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou falar sobre a questão, né, do dinheiro, que é Júpiter mais Urano em Touro. Gente, aqui vai falar muito sobre essa questão do dinheiro, que também vai envolver tecnologia, porque Urano fala de tecnologia e Júpiter fala de expansividade e do meio ambiente, junto com o Touro aqui. Então a gente tem que olhar muito para o nosso meio ambiente, para as pautas ambientais de 2023, que se a gente não olhar para elas, a gente não vai ter recursos para sobreviver no futuro. Touro é um signo que fala muito sobre essa questão de preservação. E por que é muito importante a gente ligar isto com o dinheiro? Porque Urano em Touro, ele fala sobre a questão, né, das novas formas de dinheiro, criptomoedas. Hoje em dia as pessoas, elas não
estão trabalhando de forma formal. Então, a questão de concurso público, CLT, tá enfraquecendo cada vez mais, porque Urano fala sobre mudanças, fala sobre rompimentos, novas formas de ganhar dinheiro. As pessoas estão indo muito para o mundo digital, as pessoas elas estão tendo mais liberdade profissional, mas essa liberdade, às vezes, ela vem com um peso de responsabilidade, com um peso que muitas pessoas não conseguem assumir. Então, elas acabam não conseguindo acompanhar esse ritmo e se prejudicando, vindo a ter prejuízos financeiros, imprevistos financeiros. Então, aqui eu vejo novas formas de trabalho acontecendo, né, dentro dessa época, tá? Novas oportunidades de trabalho, de ganhar dinheiro também, envolvendo questões assim. É um ano que, na minha visão, quando a gente tá falando de aspectos financeiros, a gente vai ter um ano que eu vou dizer mais de você colher o que você plantou, sabe, no passado, e eu vou explicar mais pra frente sobre isso. Aí, Saturno e Netuno em Peixes. Aqui a pauta vai ser sobre saúde espiritual e mental. Façam terapia, é o meu conselho. Eu sou terapeuta, quem quiser fazer terapia comigo, eu tenho uma visão muito bacana que eu uso astrologia e tarô dentro desse processo terapêutico. E, gente, façam terapia, porque ou você vai para um lado espiritual, ou você vai para total medicamentos, drogas, vícios, tudo que faz você escapar um pouco da realidade para você conseguir aguentar a pressão que pode existir. Vai ser um ano de muita pressão social, de muita pressão espiritual, psicológica, profissional. Então, quando a gente está falando de saúde mental, 2023 pode ser um ano extremamente pesado referente a essas pautas, tá? De saúde mental. Então, meu conselho mesmo já começa o ano fazendo uma terapia, já para você ir se cuidando, sempre esteja vinculado à espiritualidade. O meu conselho é você focar na espiritualidade, porque Netuno fala muito sobre a espiritualidade saudável quando a gente olha pro lado luz. Então, ao invés de você ir pros vícios, pras drogas, devido a essa pressão toda que você vai sentir no campo mental, eu acho que você pode ir para um lado mais holístico, né? Ter uma visão do todo, que é muito bacana, e Peixes traz muito essa visão. Aí a gente vai ter aqui Plutão em Capricórnio, né? Ele vai transitar em Aquário e Capricórnio, mas ele vem trazendo uma nova era, ele vem falando sobre a nanotecnologia e a compulsão digital, porque Aquário é nova era, é a tecnologia, é um signo de ar, é um signo futurista. E Plutão, ele fala sobre compulsão, ele fala sobre, como eu falei, o nano, né, tecnologia de ponta, ele fala sobre questões mais nucleares, mais mundiais. Então, quando a gente olha para Plutão dentro do signo de Aquário, a gente está falando sobre os próximos 15 anos de mudanças tecnológicas, inovações totais. Eu não consigo nem imaginar o que pode vir pela frente. Mas 2023 vai dar uma palhinha, tá? Uma palhinha, uma pequena faísca do que pode ser tudo isso, ok? Não vai ser ainda o ano desses acontecimentos, mas a gente vai sentir muito esses aspectos. Qual é o meu conselho aqui? A gente olhar para 2023 já numa visão de salto quântico. Tipo, como é que eu estou lidando com a minha vida digitalmente? Será que a minha vida ela tá mais no digital? Como é que a minha saúde está sendo controlada por causa disso? Como a minha saúde mental ela está sendo controlada devido a isso? E olhar para isso também como oportunidades financeiras. O mundo digital ele está dando muitas oportunidades, né? O home office está dando muitas oportunidades, novas formas de trabalho devido a esse Urano em Touro estão dando muitas oportunidades para as pessoas. Então a gente vai ter que olhar muito para isso. Ou as pessoas elas vão para um lado muito espiritual, ou vão para um lado muito psiquiátrico mesmo, muito médico, uso de medicamentos, uso de drogas até ilícitas, para poder escapar um pouco dessas pressões todas. Então, é você olhar os grupos que você frequenta, é você ver, né, se você tá num ambiente saudável, se você tá com pessoas saudáveis, porque tudo isso ajuda a você minimizar esses prejuízos que você pode acabar encontrando no caminho e tendo no caminho se você acabar indo para uma energia muito negativa desses planetas todos. E quando eu falo você, eu tô falando a sociedade no geral. Isso vai ser, gente, a pauta do ano. Talvez para você
isso ressoe diferente, ok? Deixando muito claro isso. Bom, eu não vou falar dos eclipses aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas a gente também vai ter eclipses no signo de Áries e Libra, que vão falar muito sobre pautas de disciplina, organização e equilíbrio que a gente vai ter que ter, em Touro e Escorpião, que ainda vem falando sobre esses processos espirituais, financeiros e de desapegos. O que eu gosto de fazer também como tarólogo? Pegar aqui pontos de análise a partir do tarô e ver um conselho. Então, o ano de 2023, comparado a 2022, vai ser um ano mais tranquilo. A gente tem aqui, né, o 4 de espadas, trazendo a energia para um novo ano de trégua. Não vai ser um ano que você vai poder falar, vou descansar que tudo bem, vou relaxar. É um ano que você vai ter mais paz, tá? Não vai ser tão pesado quanto 2022. Eu posso te garantir isto em termos sociais, tá? Em termos mundiais. Mas é um ano que você vai precisar entender que a guerra não acabou. É uma trégua, tá? Ainda vai ter lutas mais pra frente. Mas nesse ano podemos relaxar um pouco mais para nos organizarmos e nos estabilizarmos. Aí, em 2023, eu também quero saber sobre questões financeiras, né? Apesar que eu já vi pontos astrológicos, eu perguntei aqui para o tarô como é que seria esse ano. E o tarô mostra para mim, né, a rainha de ouros, que é uma carta muito boa. Então, 2023 é um ano que dá para você ganhar muito dinheiro devido às suas responsabilidades. Na verdade, 2023 ele vai falar mais sobre a continuação da sua vida financeira ao longo do percurso, tá? Não vai ser um ano que você vai falar, caramba, tô ganhando rios de dinheiro. Quando eu falo você, eu tô falando economicamente, eu sempre, tipo assim, né? Brasil aqui, mundo, ok? Mas vai ser um ano que a sociedade vai entender que muitas das coisas elas vão acontecer devido a atitudes do passado, a questão de governos, a questão de decisões. E a sua vida pessoal mesmo, o coletivo da sociedade, a maioria das pessoas que vão se dar bem em 2023, elas vão se dar bem porque no passado elas começaram a plantar, né, coisas e elas vão colher, elas vão poder literalmente sentar em cima do abacaxi e dizer, nossa, tô conseguindo ficar mais tranquila, tô prosperando. Então, tende a ser um ano melhor, tá? Financeiramente tende a ser um ano melhor. E aí, quando eu pego no aspecto espiritual, a carta que sai é a carta 2 de espadas. Que é uma carta que ela vem trazendo pra gente também essa questão da paz, né, interna, mental, onde a gente vai ter que se conectar com a espiritualidade para conseguir ter uma paz mental. Então, gente, a nossa saúde mental, ela vai estar 100% conectada com a nossa saúde espiritual. E isso não foge do que a astrologia mostrou sobre a questão de Saturno e Netuno em Peixes, que é essa pressão social que a gente vai sentir, todo esse peso que a gente vai sentir, se a gente não se conectar com a nossa espiritualidade, né, com aquilo que a gente acredita, com a nossa crença, fazer terapia mesmo é extremamente importante para você conseguir ter paz mental. Você não vai ter um ano fluido, tá? Então aqui essa pauta vai ser muito importante e o conselho que o tarô também dá é esse, é você buscar essa paz através da espiritualidade, que eu acho que vai ajudar muito. Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar de 2023. Eu espero ter ajudado vocês, essa é a minha visão geral. Se você quiser entender como é que vai ser o seu ano de forma específica pra você, me procura, tá? Eu sou astrólogo, eu consigo ver como é que vai ser o seu ano, né? O ano da Mariazinha, o ano do Joãozinho, durante 12 meses. O que realmente vai acontecer na sua vida especificamente, e não em termos sociais, né? Geracionais. Ou pela astrologia, eu também consigo fazer essa análise, onde a gente pode ver quais conselhos o tarot tem pra você em 2023. Um beijo, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e tchau, tchau!